Olá, tudo bem com você? Nesta videoaula vamos tratar do gênero textual conto. Você já ouviu falar desse assunto? Aproveite e se inscreva em nosso canal para ficar sempre atualizado. Gênero conto. O que é conto? O conto é um gênero literário que possui narrativa curta e tem sua origem da necessidade humana de contar e ouvir histórias. É uma narrativa que prende a atenção do leitor do início ao fim. Devido a esse formato, não aparecem tantos detalhes descritivos, a não ser que seja muito relevante para a história. Só é descrito aquilo que é realmente essencial. A ideia do conto é tentar contar uma história de modo que no desfecho haja uma reviravolta que possa surpreender e chamar a atenção do leitor. Não existe um tema específico, pois existem vários tipos de contos diferentes. Estrutura do conto. É necessário observar a estrutura do conto e as partes que compõem um enredo. Enredo também é conhecido como trama ou intriga. Tem a função de dar sequência à narrativa e localizar o leitor em relação à sucessão de acontecimentos. Se quiser saber mais sobre enredo, deixarei um link na descrição do vídeo que trata sobre esse assunto. O conto é composto basicamente por situação inicial, desenvolvimento e situação final. Veja, situação inicial evidencia a situação que dará início à narrativa, apresentando os ou as personagens, o tempo e o espaço, descrevendo-os. Na introdução também se apresenta a situação inicial, que será desenvolvida ao longo do texto por meio do conflito, clímax e desfecho. Desenvolvimento. É nesse momento que surge a quebra do aspecto predominantemente descritivo e o conflito começa a ser percebido pelo leitor. Situação final. É o momento de desfecho do conto, quando o conflito é resolvido, resultando na quebra ou confirmação de uma expectativa. Elementos da narrativa. Foco narrativo, espaço, tempo e personagens. Foco narrativo é a posição que o narrador assume para relatar os acontecimentos. O conto pode ser narrado em primeira pessoa ou terceira pessoa. Narrador em primeira pessoa. Trata-se do narrador personagem. Com esse foco narrativo, o conto ganha mais subjetividade, pois o narrador está emocionalmente envolvido na narrativa. Narrador em terceira pessoa. O narrador não participa ativamente dos acontecimentos. Com isso, a narrativa ganha mais objetividade. Nesse foco narrativo, o narrador pode ser onisciente ou observador. Espaço. O espaço de um conto é, em linhas gerais, o cenário no qual as personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo. Tempo. O tempo compõe as marcas cronológicas na narrativa, expressas por meio de construções como dia, mês, ano, estações do tempo e etc. Também pode ocorrer por meio de marcas psicológicas do ou da personagem ou narrador. Personagens. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais quais animais, plantas ou até objetos humanizados. Tipos de conto. Contos realistas, os que narram situações realistas e não imaginárias. Contos populares, os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Contos fantásticos, aquele em que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Contos de terror, os que narram histórias cheias de mistérios, suspense e medo. Contos de humor, os que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. Contos de fadas, os que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Exemplo de conto. Sopa de pedras. Um rapaz, pobre e faminto, andava pelo campo em busca de alimento. Teve uma ideia e resolveu colocá-la em prática.
Escolheu um local próximo a uma casa, com uma grande horta e alguns animais. Pediu aos donos da casa que lhe emprestassem uma panela. Os donos não queriam emprestar, pois não gostavam de ajudar outras pessoas. Mas o rapaz tanto insistiu que conseguiu a panela. Ele então preparou o fogo e colocou água para ferver. Pegou algumas pedras, lavou-as bem e colocou dentro da água fervente. Os donos da casa ficaram curiosos e perguntaram: "O que você está cozinhando, rapaz?" Uma deliciosa sopa de pedras. "Mas como é possível fazer uma sopa de pedras?" Muito simples. Como vem, tenho aqui no fogo uma panela com água fervendo e pedras cozinhando. Sei fazer uma ótima sopa, mas se vocês tiverem algo para engrossá-la, como um pedaço de carne, batatas e feijões. Os donos da casa lhe deram carne, batatas e feijões. O rapaz colocou tudo dentro da sopa e o cheiro começou a ficar bom. Ele então disse: Se tivesse um pouco de tempero, a sopa ficaria bem mais apetitosa. E novamente os donos da casa lhe deram tempero. Ele foi cozinhando e mexendo até que a sopa ficou pronta e foi consumida pelos três. Assim que terminaram, o rapaz tirou as pedras da panela e jogou-as fora. Os donos da casa, espantados, disseram: "Mas e as pedras? Você não vai comer as pedras?" Comer as pedras? Repetiu o rapaz e fugiu correndo. Conto popular, autor desconhecido. Então, esse é um conto popular de artimanha ou de esperteza. Foi escrito na terceira pessoa. Observe que a narrativa termina rapidamente, sem necessariamente apresentar um desfecho conforme o esperado. Chegamos ao fim da nossa videoaula. Gostou do vídeo? Aproveite e se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Eu sou a professora Deni Sena. Até a próxima aula. Um grande abraço.